Jair Bolsonaro aproveitou a sua passagem por Roma, na Itália, onde participou da reunião de cúpula do G20 para conceder uma entrevista à emissora de TV Sky TG24. O chefe do executivo fez duras críticas a Lula, reabilitado pelo Supremo Tribunal Federal e provável adversário de Bolsonaro nas eleições do ano que vem. Na entrevista, o presidente brasileiro citou as declarações do ex-chefe de inteligência e contra-inteligência da Venezuela, Hugo Carvajal. Segundo o jornal espanhol OK Diário, o ex-burocrata da ditadura venezuelana admitiu que o país financiou ilegalmente movimentos políticos de esquerda pelo mundo por pelo menos 15 anos. Também conhecido como El Podio, ele escreveu um depoimento de 7 páginas para a Justiça da Espanha que o mantém sob custódia. A frase de Bolsonaro foi a seguinte, aspas, Lula me acusa de genocídio por ser um oportunista. O último caso que veio à tona agora. O chefe do Serviço de Inteligência venezuelano, preso recentemente, disse que recebia recursos e que todas as autoridades de esquerda recebiam recursos do narcotráfico, dinheiro também enviado para a Espanha. Lula foi condenado. Depois eu não sei como ele não ficou na prisão, mas todo o escândalo de corrupção em que ele se envolveu deixou uma marca muito forte no Brasil. Lula quase levou à falência nossa maior empresa de petróleo, a Petrobras. Fechou aspas, foi a declaração do presidente Jair Bolsonaro. Zé. É incrível que o Brasil tenha virado as costas para uma realidade cruel. Tudo começou, todos se lembram da Lava Jato, mas tudo começou lá atrás no Mensalão. Ali, eu até hoje não entendi o porquê de Lula não ter sido cassado, ter sido impeachmentado. Eu me lembro como se fosse hoje. Duda Mendonça chegou na CPI dos Correios, né, durante o governo Lula, e provou que estava recebendo dinheiro no exterior e que recebia dinheiro vivo para a campanha eleitoral. Ninguém paga em dinheiro vivo milhões, ninguém deposita milhões no exterior se não for dinheiro ilegal, ou seja, dinheiro roubado. Ali eu falei, o Lula vai ser cassado, não tem outro caminho. E ele conseguiu, estamos falando lá atrás, nem chegamos na Lava Jato, e ele conseguiu fazer um malabarismo. O PSDB contribuiu muito porque entendeu, vamos deixar o Lula sangrando, o PT vai perder e a gente ganha a presidência da República. Ele se fortaleceu e foi reeleito. Ele não foi impeachmentado, foi eleito. Aí ele falou, pronto, eu sou dono do mundo, e continuou com o processo que era uma metástase no governo. Todas as instituições eram levadas por um dinheiro extra. Sabe por quê? Porque o governo todo foi fatiado pelos partidos políticos que evitaram o impeachment do ex-presidente Lula. E aí, cada partido que chegava no narco do governo defendia ali o seu financiamento de campanha eleitoral, que era justificativa moral. Empresários dizem que quando alguém dizia, olha, precisamos de financiamento eleitoral, era o que eles chamam de justificativa moral para roubar mesmo. Ninguém prende um ladrão e diz, para que você vai usar o produto desse roubo? Diz, sim, você roubou. Não interessa se é para financiar campanha, se é para comprar um carro, uma bolsa para mulher, uma casa na praia ou em Miami. Você roubou. Essa é a história. Ninguém convence ninguém de que não houve roubo e de que a Lava Jato não apurou isso. Houve devolução. Não se devolve uma coisa que não se tomou, né? O que seria aquela história de a volta dos que não foram. Isso não existe. Então houve sim roubo. Agora, o governo Lula, eu tenho apenas uma divergência aí, dizendo que a Venezuela e outros países financiaram. Na verdade, era uma cruzadinha. Lula mandava dinheiro para lá, através de financiamento do BNDES, através das empresas, as construtoras, e o dinheiro voltava, mas na verdade era dinheiro brasileiro, que ia do BNDES. Então, esta era a história, e um dos motivos que provocaria a extinção de um partido político, eu digo provocaria, é porque a lei não é usada, seria o financiamento externo, dinheiro vindo de fora. E está mais do que comprovado de que o PT recebeu sim dinheiro externo, dinheiro fora do Brasil. Então ele tinha que ser extinto. É a lei, não é que eu queira, é a lei diz isso, né? E Lula
conseguiu se livrar de tudo isso aí com malabarismos jurídicos, né? Não houve inocência, não houve julgamento do mérito, mas malabarismos jurídicos. Esse é o perigo para o Brasil, esse recuo é perigoso. Diga, Augusto. Bom, o Lula não há nenhuma dúvida de que ele recebeu, o PT recebeu e recebe ainda dinheiro do exterior. Tá, é que a Venezuela está quebrada e parou de mandar. Agora, o narcotráfico, né, as Farc se transformaram aí num grupo de narcotraficantes. Eles estão dando dinheiro para esses países onde agem, senão já teria havido um combate duro a eles. Eles estão se expandindo, né, os grupos narcoterroristas. E as Farc estão vivas. Eles não entraram naquela trégua, não entraram naquele acordo, eles não querem acordo nenhum. Eles querem agora enriquecer com o narcotráfico. E para isso eles financiam partidos que tratam com brandura suspeitíssima as ações que eles praticam. Você, Ana? Então, dentro desse contexto aí que o Augusto disse sobre o narcotráfico, né, e as Farc, a Folha de São Paulo publicou ontem uma matéria sem provas: Bolsonaro associa Lula a narcotráfico, em entrevista à TV italiana. A deputada Carla Zambelli, então, resgatou uma entrevista que a Folha de São Paulo publicou em 2003, exatamente com Raul Reis, que morreu em 2008, que era um dos comandantes da Farc. E nessa entrevista ele diz o seguinte: a Folha de São Paulo pergunta: o senhor conheceu Lula? E ele responde: sim, não me recordo exatamente em que ano, foi em São Salvador, em um dos foros de São Paulo. Foros de São Paulo, aliás, que até há pouco tempo era chamado de fake news, se você dissesse que existia o Foro de São Paulo. E aí a Folha pergunta, fora do governo, quais são os contatos das Farc no Brasil? E Reis responde: as Farc têm contatos não apenas no Brasil com distintas forças políticas e partidos sociais. Na época do presidente Fernando Henrique Cardoso, tínhamos uma delegação no Brasil. E aí, mais para frente, ele diz que o PT, claro, dentro do PT tinha uma quantidade de forças: os sem terra, os sem teto, os estudantes, sindicalistas, intelectuais, sacerdotes, historiadores e jornalistas. O Reis, ele morreu em território equatoriano, né? A Colômbia atacou ali o grupo que estava hospedado no Equador com o apoio do governo equatoriano, que protestou e morreu de pijama. Não pega bem um guerrilheiro com a imagem romântica ali de ficar uniformizado o tempo inteiro, morrer de pijama. Diga, Fiuza. Não, quer dizer que fake news é você falar que, né, você estampar essas relações que estão aí, cujos indícios estão aí todos colocados, né? Agora, você acusa de fake news nessa maneira e você entrevista um narcotraficante. Eu tenho dúvidas até se deveria se entrevistar um criminoso dessa monta, né? A entrevista, ela, em geral, requer respeito ao entrevistado, senão não é mais uma entrevista. Pode ser um inquérito, né? Pode ser um interrogatório, né? Mas você você dar, né, a oportunidade, você dar o espaço, de alguma maneira, você dar até o prestígio, né? Mesmo para se defender, mas para um criminoso dessa monta. Então é isso, traz-se a voz do Raul Reis, né? Eu estava lembrando também desse episódio, né? Todos esses personagens aí que ficam nessa zona cinzenta, né, entre a política e o crime. O Brasil conhece muito bem isso, é exatamente o que o Zé Maria estava falando, né? O PT é um partido, e eu nunca me detive muito nessa tecla, porque você pedir a extinção legal do PT, para mim, seria você abreviar um episódio que deveria acontecer naturalmente. O PT deveria estar proscrito pela vergonha na cara da sociedade brasileira, pelo que ele fez. E porque ele, de fato, se moveu constantemente nesta zona cinzenta entre política e crime, que muitos desses políticos se movem. E
exatamente os regimes mais obscuros, mais autoritários, como o do Irã de Ahmadinejad, flerte com Lula. Todos haverão de se lembrar. A Líbia de Muammar Gaddafi, flerte com Lula. Hugo Chávez e Nicolás Maduro, que destruíram a Venezuela e que estão agora também com esses indícios, que aí o pessoal diz que agora é fake news, né? Mas que estão sob esses indícios de promiscuidade com o crime, esses também eram parças do Lula e do PT. Então é exatamente isso. Agora, como também assinalou o Zé, o PT jamais precisou desse dinheiro. O PT jamais precisou do dinheiro do crime e do narcotráfico, porque o PT enriqueceu com o seu dinheiro, né? Um dinheiro suado, honesto e de um país inteiro, portanto, maior do que de qualquer um desses grupos criminosos, né? Então, o PT tinha dinheiro para dar para os seus parceiros suspeitos, né? E, evidentemente, que se deu dinheiro para esses regimes, tipo o da Venezuela, e financiou esse chavismo, né? E ele está aí pego em conjunções com o crime organizado, pelo menos indiretamente o PT e o Lula terão financiado o crime, mais importante do que eventualmente ter sido financiado por ele.